sou maluco, enquanto... Tudo É que bem. vocês são animados. Evaldo é animado e leva você junto. Você fala que não é, mas é, né? Você está sempre na parada. Não, não vou mais, eu não vou fazer isso quando eu nem ver você está lá. Gente, 19:02. Eu queria saudar todas as pessoas que estão conosco nesse momento, as pessoas que já nos acompanham a cada roda. Essa é a 20ª roda de conversa. Puxa, já a 20ª? Puxa. 20ª. Então, nós estamos desde abril, inicialmente todas as semanas, depois passamos a ser quinzenal, estamos fechando a 20ª. E é muito interessante que esta roda de conversa aconteça num dia 15 de outubro, que é o dia do professor, né? Eu acho que a gente tem que... me mandaram uma tirinha do Charles Brown hoje que dizia assim, a menina perguntava para ele, afinal, o que faz um professor? Eu vi isso. E ele dizia, na pior das hipóteses, faz a diferença. Eu acho que a gente convida a professora Solange, a gente homenageia todos os professores e, invariavelmente, a gente começou falando, fora da gravação, do professor Carlinhos. Então, a gente está falando de todos os professores, simbolizado nesse nosso mestre de todos nós, e que está aí presente e vivo em toda a sua história e toda a sua obra. Eu tinha ligado para a Solange há 3 meses atrás, 3 meses e meio atrás, e disse, Solange, veja, será que a gente podia falar com o professor alguma coisa sobre o Sebride? E ela disse, veja, Valdo, ele está muito fraquinho, mas eu vou falar com ele. E aí Solange vai e fala com ele, e ele, mesmo fraco, ele disse... Primeiro, Solange diz assim, ele ficou tão empolgado, tão satisfeito com levantar essa hipótese, porque ele, em algum momento, tem se sentido muito só. Então, a lembrança de vocês aqueceu o coração dele, dizia Solange. Mas eu dizia para Solange, mesmo que a gente tenha que editar, se ele falar, a gente não compreender, a gente vai tirar os trechos da conversa que sejam mais compreensíveis. Bem, não deu tempo. Não deu tempo. E, evidentemente, que quem construiu o Sebride, quem acompanhou a construção do Sebride, quem esteve sempre ao lado do processo de desenvolvimento, avanços e recursos, como toda instituição, toda e qualquer instituição, como na vida, avanços e recursos, foi Solange. Então, o nosso convite para que Solange viesse conversar sobre o Sebride, para mim, é algo automático, algo que tem o caráter da naturalidade, é natural. Então, eu quero saudar Solange, né, agradecer, né, e dizer que para a gente é uma honra tê-la aqui nessa nossa roda de conversa e que você terá um tempo entre 20 e 40 minutos, dependendo do que você acha que deve usar, para apresentar um pouco essa trajetória do Sebride e, em seguida, eu e Nery conversaremos sobre a sua apresentação e sobre alguma coisa que a gente acha que era importante que você acrescentasse. A gente tem feito, Solange, a trajetória dos espaços pioneiros no cuidado das pessoas que sofrem por conta do uso de álcool e outras drogas. A gente começou com o Sérgio, lá da Clínica Pinel e do Mãe de Deus, depois a gente foi lá para o CMT e do Cordato com o Simil, para que o terceiro foi Nery,
com o CETAD, e a gente falou com o Escobar sobre o Centro Eulâmpio Cordeiro, aqui de Recife, e na quinzena passada, a gente falou com o Dartil sobre o PROAD, né? Faltava o SEBRID, e para completar esse ciclo, a gente precisaria conversar sobre o NEPAD. A gente não conseguiu localizar o pessoal que estava na formação do NEPAD, mas a gente tem você que estava no processo de formação do SEBRID. E seja muito bem-vinda, está contigo a palavra e o tempo que você ache necessário para apresentar a sua visão da história do SEBRID. Muito obrigado, um beijo grande para você, Solange. Bom, novamente eu quero agradecer demais, e a honra é minha de estar aqui, principalmente falando de uma obra tão importante que foi para o Carlini. Eu talvez me emocione um pouco, vou pedir desculpas por isso, é que lembrar do SEBRID é lembrar dele, né? Bom, o SEBRID aconteceu pela época de 90, embora o Carlini já estivesse trabalhando com a área de drogas antes disso, mas ele registrou o nome SEBRID nessa época. Ele já tinha feito levantamentos nacionais e sobre drogas, ele foi o pioneiro nisso, ele teve essa ideia, ele sempre foi ousado, corajoso, e conseguiu um financiamento da ONU, e ele fez os primeiros levantamentos, foi com a ajuda desse financiamento. Na verdade, ele trabalhava com a área básica, na área de pesquisa, na área básica, trabalhou muito com maconha, e sentiu necessidade de montar uma área mais epidemiológica, e o SEBRID veio cumprir essa missão que ele queria. Ele, quando trabalhava com a área básica e trabalhou com maconha, e teve aqueles resultados muito importantes, ele até parou de trabalhar porque era muito difícil trabalhar com maconha no Brasil na época. Ele, na verdade, recebia maconha do Mechoulam, daquele parceiro dele que foi nesse trabalho, e o Mechoulam mandava maconha para ele, os princípios ativos, e por carta de correio. Mandava por correio porque ele não tinha outra forma de conseguir, era proibido, e ele trabalhou de uma forma muito clandestina com a droga, né? E ele se incomodou demais depois com isso, porque o tempo todo tinha que fazer dar todo esse ciclo de complicação, e ele parou esse trabalho, que foi uma pena. Ele tentou levar para frente, mas o Brasil não estava preparado, como ainda não está, né? As coisas ainda são clandestinas quando se fala, ainda é ilícito, e ele partiu para fazer esse trabalho, ele partiu para montar o SEBRID, e conseguiu esse financiamento da ONU e começou a fazer esses levantamentos. Usou no primeiro momento, e continuou a usar, fez um ciclo histórico disso, ele usava os mesmos questionários, a mesma metodologia utilizada nos Estados Unidos, o que dava para fazer uma comparação dos nossos dados com aquele país. E ele sempre tinha uma ideia, ele sempre tinha uma visão diferente da gente quando a gente olhava os dados. Então, dizia assim, que a gente tinha um uso, não lembro mais, mas que seja isso, um uso de drogas, de 20% da população usava, já tinha feito uso de drogas na vida, né? Então, talvez cocaína ou coisa do gênero. Ele falava assim, olha aqui, mas vocês têm que pensar que 80% não usou. É isso que vocês têm que trabalhar, que os 80% não usaram. Desculpa, os 80% não usaram drogas. Então, é isso que a gente tem que ver. Não existe uma calamidade no Brasil, não existe essa coisa de pânico, né? E a gente passou a olhar essa situação de uma outra forma. Quando se falava de álcool, 9% dos que utilizam álcool são dependentes. Aí ele dizia, pensa que os 91% não são.
é isso que vocês têm que levar em consideração e é isso que a gente tem que falar em relação ao uso de drogas. E aí ele continuou por 5 anos esse financiamento da ONU. E a ONU dizia bem isso para ele, olha, depois de 5 anos, o país tem que assumir vocês, tem que assumir esse grupo, tem que assumir a fazer levantamentos, como é feito no resto do mundo. Lei do engano, né? Depois de 5 anos, a gente passou a ir atrás de financiamento dos levantamentos. A Senad foi uma parceira grande para a gente nisso, ela realmente contribuiu e muito para que a gente continuasse. Os levantamentos são muito caros, né? Porque eram nacionais, então a gente fazia, não dava para fazer anualmente, a gente fazia de 2 em 2, depois de 3 em 3, até que a gente não conseguiu mais financiamento. Não conseguimos mais financiamento e mesmo o Sebride, né? O Sebride era o Carlini, né? Quando eu falo do Sebride, se eu falar Elisaldo ou Sebride é a mesma coisa, porque aquilo foi construído por ele, com a filosofia dele, e ele levava aquilo com mão de ferro, né? A gente às vezes caía, pendia para fazer outras coisas e ele, não, isso não é a nossa linha, isso não pode ser a nossa linha. Então ele nunca quis financiamento outros que não fosse financiamento do governo, só uma vez ele pediu financiamento para a indústria farmacêutica, porque era uma área que não conflitava, a gente não estava... Mas nunca mais, ele sempre queria que os financiamentos viessem do governo, que fossem de alguma autarquia, de algum órgão do governo, e que, com o passar do tempo, a gente não conseguiu mais isso, né? A gente acabou tendo outros parceiros no Brasil que depois fizeram levantamentos, a gente acabou parando com esses levantamentos. Mas o Carlini era visionário, ele tinha e não é porque eu trabalhei com ele, não é porque ele foi meu marido, mas eu tenho que falar o que eu via nele como profissional, como alguém que esteve com ele mais de 30 anos. Ele tinha uma visão muito diferenciada, uma coisa muito, muito interessante. A gente foi procurado uma vez, o Sebride foi procurado pela OMS para fazer um trabalho sobre crack. Na verdade, não sobre crack, sobre cocaína endovenosa, que naquela época o Brasil era um dos pouquíssimos países que usavam cocaína endovenosa, né? E eles estavam fazendo um levantamento em vários países, era um estudo multicêntrico, né? No sentido de saber o comportamento da cocaína, principalmente na América do Sul. E aí o Carlini falou assim, olha, eu posso fazer cocaína endovenosa, mas eu quero fazer crack também. Naquela época a gente nem tinha notícia de crack. Ele falou, olha, eu quero sair algumas coisas, mas naquela época não tinha ainda nada que trouxesse uma importância para essa droga. A gente não sabia nada de crack. E aí ele disse, olha, eu aceito fazer esse levantamento de cocaína endovenosa, desde que, juntamente com isso, a gente faça também um levantamento sobre crack. E aí o grupo do Sebride ficou extremamente chateado, eu inclusive, falei, mas nós vamos achar gente que usa crack, meu Deus, o que ele foi inventar isso? E os caras toparam, né? É isso mesmo, então o Sebride vai fazer o levantamento das 2 drogas. E para surpresa nossa, quando a gente foi para a rua em São Paulo, usuário de droga, de cocaína endovenosa, a gente quase não achava, a gente achava mesmo usuário de crack. Mais uma vez ele acertou. E a gente fez esse levantamento e foi muito interessante, ele nunca foi publicado. A gente teve uma interferência, Estados Unidos não gostou do texto que a gente escreveu, e como a OMS sempre foi dominada por esse país, a gente acabou não conseguindo
publicar, porque uma das histórias, um dos trechos que a gente escrevia, e naquela época era verdadeiro por conta dos usuários mesmo que nos contavam, era sobre a interferência e a posição da polícia paulista naquela época em relação à droga, né? Ela fazia parte disso de uma forma muito estranha, de uma forma meio cooperativa com o uso, e a gente acabou descrevendo isso e acabou não conseguindo publicar exatamente por essa situação. E assim foi, o Carlini ele fez vários boletins, um dele boletim Sebride, Maconha Brás, ele fez vários outros, Planflav, ele fez vários outros boletins, e todos eles idealizados por ele, e ele tinha na cabeça, ele tinha o formato, como deveria ser feito, e todos eles tiveram uma grande repercussão por conta desse formato que ele colocava, né? Ele não seguia muito uma regra quando ele escrevia esses boletins ou pedia para a gente, ele sempre falava mundo louco, mundo cão, e colocava uma situação na área de drogas, né? Notícias bizarras. Então chamava atenção pela maneira que ele enxergava essa área. Depois, mais no final, talvez eu volte depois para o começo, assim, essa minha ida e vinda são pelas coisas que eu lembro. Nesse final, ele passou a ter uma ligação forte com o Sebride, porque o Sebride era a ligação dele com o mundo, né, com o mundo acadêmico. Ele durante muito tempo, ele ficou dando palestras até ele não conseguir mais andar e não conseguir mais falar. Ele ia de cadeira de rodas, mas chegou um momento que ele não conseguia mais pensar. E essa foi um momento bem difícil dele continuar. Eu lembro que ele me chamou e falou: eu estou liquidado, eu não consigo mais falar, eu não consigo mais falar do que eu gosto, eu não consigo mais ensinar, eu não consigo mais fazer pesquisa. Eu acho que isso, ele passou a ficar em casa, estava ali artigos para ele, para que ele ficasse mais animado, e ele não queria mais. Ele dizia: não quero mais porque eu não consigo mais entender nada, não consigo mais dar opinião de nada. E a maconha medicinal, que era um nicho das coisas que ele fazia, passou a ter muita repercussão. Ele foi chamado, então o Sebride ficou muito ligado a esse tema, né? E que a gente e assim, está dando um eco, né? Ele era muito pouco ligado a bens materiais. Tanto assim que quando ele não teve mais financiamento para o Sebride, ele pagava os funcionários com o próprio salário dele. Eu ajudava no que podia, né? Eu ajudava, e ele punha o salário dele quase inteiro lá dentro para poder continuar com o Sebride, para que o Sebride não acabasse. E realmente o Sebride foi ficando bem mais enfraquecido com a doença dele, né? Porque o Sebride era ele, ficou muito enfraquecido. A gente agora está tentando restaurar o Sebride dentro de uma outra filosofia, mantendo algumas coisas que ele deixou, mas levantamentos possivelmente a gente não vai fazer tão logo. A ideia era a gente restabelecer o Sebride, não sei se vamos conseguir, se vai ser fácil, como é que a gente vai conseguir esse financiamento, enfim, mas a ideia é essa.
o Carlini, com a maconha medicinal, que foi o assunto que mais fascinou e nesse final de vida dele, ele ficou tão entusiasmado com a possibilidade de voltar a fazer pesquisa com maconha, e que ele foi na reitora e pediu para a reitora que ele queria plantar maconha dentro da universidade. E claro, né, ela, não, ela disse que não tinha como fazer isso. Aí ele decidiu que ele ia plantar maconha numa casa que a gente tem aqui. Eu fui contra, né? Falei, imagine, Carlinhos, uma casa que a gente não tem aqui no interior de São Paulo. Tal a vontade que ele tinha de fazer pesquisa. O Carlinhos sempre foi um entusiasta e deu a vida dele para a ciência, deu a vida dele. E o Sebride foi um grande feito da vida dele, né? Foi ele iniciou com trabalhos epidemiológicos que ainda faltavam aqui no país e que depois outros centros também desenvolveram trabalhos tão importantes quanto esse do Sebride, mas a situação ficou muito difícil no final. E o que eu digo a vocês, assim, o Sebride vai continuar, pelo menos é o que a gente espera conseguir, e vamos ver se dá certo. É um pouco isso que eu tinha a dizer para vocês. Obrigado, Solange. Como você frisava, a trajetória da instituição, ela se confunde com a trajetória do homem Dele. ou da mulher, no caso aí do Carlini, e de repente as ramificações que criaram o Sebride, a importância que adquiriu o Sebride diante do cenário nacional, e é isso é que transcende o homem, né? Isso é que transcende a história pessoal. Então eu queria agradecer essa introdução que você fez, queria passar a palavra para a Nery, para que o Nery pudesse fazer o seu comentário, fazer a introdução de alguns outros elementos. Seja bem-vindo, Nery. Ô, Evaldo, de todas as missões que você me deu nesses últimos tempos, essa é a mais difícil, parceiro. Primeiro, por isso, nós estamos muito próximo do que um colega meu aqui, Ronaldo Jacobina, ele diz que as pessoas se encantam. Então, nós estamos muito próximo do encantamento do professor Luiz Elisaldo Carlini. Que Então, beleza. eu acho que isso é uma grande dificuldade. Por outro lado, entre Bahia e São Paulo, são mais de 2.000 quilômetros, se eu não estou enganado, e o que eu posso lhe dizer é um pouco sem precisão de datas, de que eu estava na Bahia aí pelos anos 87, onde eu fui trabalhar com Técio Lins e Silva no antigo Confem, e lá eu ouvi falar no professor Carlini, né? Eu tinha lido, é claro, alguma coisa que ele havia feito, mas a minha, digamos, impressão era de que se tratava de um farmacologista. E eu tinha, assim, uma certa dificuldade com os farmacologistas. Eu era clínico e eu dizia, esse povo da farmacologia não sabe direito o que é a clínica. Até que eu recebi um telefonema, não me lembro mais em que ano, mas aí foi talvez no início dos anos 90, e era o professor Carlini. E, evidentemente, eu fiquei meio engasgado, porque ele estava me convidando para ir a São Paulo. Estou com dificuldade de ouvir o Nery. Vocês estão ouvindo bem?
Então, outras vezes eu voltei a São Paulo para outras defesas de tese e, claro, na Bahia eu fiz tudo o que era possível para os levantamentos, o primeiro, segundo, terceiro, até, se eu não estou enganado, o sétimo levantamento. Nesse sentido, Solange, eu gostaria de lhe dizer que não é possível, você deve saber disso, nenhuma referência, seja a clínica, seja a epidemiologia, que não se tome os levantamentos do SEBRID como referência. É verdade. Você se lembra que a equação no Brasil era a pior droga era a cocaína, seguida da maconha, seguida do que o resto desaparecia. E quando o primeiro levantamento aparece, nós fomos capazes de dizer a pirâmide é invertida. A droga mais importante é o álcool. Nós sabíamos disso na clínica, mas como mostrar isso para o poder público? Como mostrar isso para a sociedade? Então, o primeiro levantamento nos mostra consumo de álcool, consumo de tabaco, se lembra? Consumo de medicamentos. Aí aparecem os inalantes, consumo de inalante que ninguém falava. Isso. Inalante. Depois vinha lá embaixo, vinha os medicamentos desviados do seu uso médico e, finalmente, vinha um pouco de maconha, depois uma merreca de cocaína e o resto desaparecia. E nós podemos mostrar isso com a força de um pesquisador como o professor Carlini, numa universidade, na mais importante universidade do Brasil. Eu acho que isso foi fundamental. Quando o segundo sai, depois o levantamento domiciliar, quando ele faz a pesquisa em domicílio, quer dizer, isso vai nos dar as referências necessárias para todos os trabalhos e todos os planejamentos que nós, dos centros de referência, podemos fazer ao longo do Brasil. Então, eu acho que isso é uma coisa absolutamente fundamental. Mesmo que demore vocês voltarem a fazer algum levantamento, mas eu diria a você que a fundação, hoje, de tudo que nós dizemos e pensamos, lamentavelmente, as comunidades terapêuticas não levam isso em consideração, porque as comunidades terapêuticas levam em consideração a referência demoníaca da droga, não a quantidade, mas a referência demoníaca. Ora, a referência demoníaca não era a do professor Carlini, como não era a sua. Quando eu disse ao professor Carlini, você entenda Carlini e Solange, porque você esteve muito próximo a todos esses trabalhos. Então, eu penso que todos os nossos olhares hoje partem dessa fundação que foram esses levantamentos. A outra coisa que eu queria mencionar foi o encontro dos Centros Brasileiros de Referência. O professor Carlini nos reuniu, eu não sei com que recurso até hoje, eu sei que ele nos hospedou a todos e nós fomos capazes de conversar São Paulo, PROAD, com o NEPAD, com o CMT, com Brasília, o Cordato, a Bahia e o Eulâmpio Cordeiro. Ele nos reuniu para discutir, e está publicado um livrinho que é fundamental, onde tem o endereço e um pouco qual era a lógica, qual era a sustentação financeira daquele centro. Então, nós fizemos uma radiografia de nós mesmos, porque nós não sabíamos quem nós éramos, no sentido, eu não sabia qual era o financiamento de Pernambuco, não sabia qual era o financiamento, como funcionava, quantos servidores, quantos psicólogos, quantos psiquiatras, e o professor Carlini nos reúne e revela a nós e ao Brasil os centros brasileiros de referência. E, por último, eu queria fazer novamente esse agradecimento que o professor Carlini recupera os consultórios de rua. De rua. Vai fazer uma reunião em São Paulo, onde ele reuniu os consultórios de rua do estado de São Paulo e me convida para uma reunião que eu não sabia exatamente qual era, e no meio lá da reunião ele chama o povo dos consultórios de rua e me entrega uma placa que eu tenho guardada, está aqui na minha frente, dizendo que ele me homenageava por ter sido o criador dos consultórios de rua. Ele acreditava muito nisso. Então, esse era o homem com quem eu pude conviver nessa distância, conviver
menos do que eu gostaria, mas que a distância e as dificuldades não permitiram. E eu queria fazer esse breve, mas significativo depoimento, e dizendo, por último, que certamente eu escrevi isso recentemente no nosso coletivo Intercambiantes, que o professor Carlini pode ter se encantado, mas ele nos encantou sempre e, com certeza, ele vai viver muito na nossa memória. Eu tenho a impressão que vai durar muito Eu tempo, acho que, eu vai acho que sim. demorar muito tempo para que ele saia do nosso horizonte. É isso. Ele, falando nisso que você lembrou bem, Nery, de quando os levantamentos mostraram uma situação um pouco diferente da situação que a sociedade imaginava, ou pelo menos gostariam que imaginassem, né? Uhum. E agora, infelizmente, a gente não está num momento bom para a área de drogas. A gente tinha todo esse acervo de todos os levantamentos na Senad. E agora destruíram tudo. Você entra lá, não tem. No site retiraram absolutamente tudo. Quando faz referência, né, aquilo era tido como um documento oficial do governo e agora não tem mais. Você entrar lá na Senad ou no observatório, que era da Senad, você não encontra mais nenhum levantamento, não só os nossos como os outros, nada. Acabaram com tudo, como se não houvesse memória, né? É uma tristeza. O crack também foi uma situação dessa. A gente mostrou que o crack não era a droga mais utilizada no Brasil. Podia ser a droga, talvez, que que fizesse um comportamento mais complicador para quem utilizasse, mas não era a droga mais utilizada, muito pelo contrário. As drogas mais utilizadas sempre foram as drogas lícitas mesmo. Era álcool, inalantes, benzodiazepínicos também estava na parada. E só depois que começou a droga ilícita mais usada é maconha, como é no resto do mundo, só depois que vinha a cocaína atrás de várias outras. E crack estava em 10º lugar, 9º, 10º lugar. Então, assim, a história contada, sem ser a história real, a história epidemiológica, elas eram muito diferentes. E agora, sem esses dados, a história contada vai voltar a ter força de novo, né? Sem esse sumiço da memória lá, não sei se foi proposital ou não, mas agora volta essa história não pautada na realidade, na ciência, vai voltar a ser discurso de muitos, infelizmente. Mas Solange, se você me permite, há tantas referências e tantos trabalhos escritos tomando os levantamentos e os outros artigos do professor Carlini como referência, que a Senad pode até feito essa retirada. Eles retiraram todos os trabalhos de Santa Catarina, nós escrevemos um artigo Que interessante, eles pena. tiraram tudo, acabaram com o NUD, tudo que o NUD, se eu não me engano, NUD é outra coisa, com o NUP, tudo que tinham feito em Santa Catarina, né, que eu já vou pensando e transformando Santa Catarina numa coisa impossível, está disponível. Então, eu não estou muito desanimado nesse sentido, porque a utilização desses textos foi muito larga no Brasil. E, portanto, eles estão aí. E quando eu falo da memória, eu estou falando da memória de Evaldo, estou falando da memória Sem dúvida, a de memória de Rossana, Evaldo, memória de estou ainda falando Nery. da memória de tantos e tantos que passaram e escreveram e estão em todos os livros. Então, a Senad pode não ter mais, e claro que isso cria uma dificuldade, mas essa memória está muito viva. Eu acho que, até eu penso, Evaldo, que nós podíamos até começar a pensar de que modo nós podíamos fazer um levantamento, eu diria, dessa bibliografia toda e torná-la Deixar disponível. disponível, seria Eu acho que isso é bárbaro isso. possível. A gente Nossa, recuperar esses documentos, recuperar referência bibliográfica, e eu acho que isso é uma tarefa possível, eu acho que é uma coisa a se colocar no horizonte. Então, eu acho que a Senad vai pagar ainda um preço muito grande, mas vai passar, viu?
Mas a destruição foi grande, né? Não só nessa área, como em outras. Né? Eu não tenho dúvida. Veja, eu queria fazer um comentário. A gente tem algumas colocações aqui pelas pessoas que estão nos acompanhando, mas eu queria fazer duas colocações sobre essa questão. Primeiro, eu queria colocar a dimensão do Carlini além da dimensão do cientista. Né? Eu acho que a gente, sempre quando falar do Carlini, a gente tem a obrigação de falar da dimensão humana e social do Carlini, da preocupação social do Carlini, não só com a preocupação científica, que eu acho que esse legado, como disse Nery, não apagarão, não é tirando do site da Senado que vai apagar da memória e da história. Quando a gente fala da necessidade da preservação da história, e acho que você tem razão, Solange, a gente tem que resgatar isso também lá no site. Mas a dimensão humana do Carlini, a preocupação social dele, a preocupação de estar ao lado daqueles desfavorecidos, estar ao lado do mais fraco, essa postura de Quixote. Quixote é o nosso símbolo nos intercambiantes. E Carlini era um Quixote que enfrentava moinhos de vento de grande dimensão, e ele era um cavaleiro incansável nisso. Segundo, eu queria trazer uma outra questão. Eu estava lembrando, Solange, não sei se tu tens na memória, no treinamento do primeiro levantamento domiciliar, eu ia coordenar o grupo de Pernambuco e fui fazer o treinamento em São Paulo. E aí você fez a explanação completa, não sei o quê, e aí você levantou isso assim: eu queria pedir ao doutor Evaldo para sair da sala, porque ele não precisa ouvir o que eu vou falar agora. Então, vocês ficam aqui e o doutor Evaldo vai lá descansar. E aí o doutor Evaldo desce para o apartamento deles, tudo isso era no hotel que nós estávamos. Eu lembro. Isso no apartamento que liga a televisão, estava exatamente o ataque de 11 de setembro. Exatamente, eu lembro bem disso, lembro muito bem disso. Eu assisti ao vivo, porque cheguei no quarto, expulso por Solange daquela sala, e fui lá para o quarto. De repente eu comecei a ligar para as pessoas: vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Então era 11 de setembro de 2000. É isso mesmo. Eu estava lá fazendo treinamento e, gentilmente, Solange me disse: Evaldo, vai descansar um pouco. A outra questão que eu queria falar, que era um pouco da tua trajetória, eu acho que tu tens várias pesquisas que são importantíssimas. Mas uma das pesquisas que eu cito com muita frequência, que foi pesquisa da tua lavra, é a pesquisa onde tu identificas, não é, a questão do uso funcional do crack. Toda a literatura até então falava assim, toda notícia do crack falava: você se vicia com crack em 3 vezes que você usa e você morre em 6 meses. Né? E aí tu vai lá conversar com as pessoas que usam crack. E tu descobre que existe o uso funcional do crack. Ou seja, pessoas que usavam crack há muito tempo, muitos anos, que continuavam funcionando na sua vida, apesar estavam vivos, né? E não morreram depois de 3 meses. Não te ouvi, Solange, não te ouvi. E não morreram depois de 3 meses, como era previsto. Está me ouvindo? E agora quem não te ouve sou eu. O que será que aconteceu aqui com a gente? Eu não tô... Você está mudo? Não. Você me ouve melhor? Agora te ouço melhor. Aqui que estava me atrapalhando. Então, veja, eu acho que era importante que tu falasse um pouco dessa pesquisa, já que ela é pioneira. Claro, os levantamentos que Chico Bastos depois faz com a Fiocruz vai mostrar que o tempo médio de uso do crack, essa pesquisa lá da Fiocruz mostra que o tempo médio de uso do crack é de 8 anos, 12 anos. Então, tinha gente fumando crack há 20 anos.
né? Tem gente fumando crack há 20 anos, então o cara fuma 20 anos e não morre. Então, mas foi de ti que eu vi no relato da tua pesquisa essa ideia clara, que a gente já sabia da heroína na Europa, mas do crack foste tu que disseste. Existe gente fumando crack e que não está morrendo e que está funcionando. Fala um pouco como é que representou para ti essa descoberta, como é que foi isso dentro do teu... Antes eu lembro, queria fazer esse comentário aqui, eu lembro quando o Chico foi mostrar os resultados da pesquisa dele lá na Senad. E nós estávamos lá, você lembra? Lembro, claro. Então, era aquele procurador, eu não sei, eu não lembro quem era o presidente da Senad, era aquele jovem, muito simpático, muito querido, era alguém que foi era da área jurídica, tinha sido procurador alguma coisa. Defensor público. Isso mesmo, não lembro mais, ele tinha um nome italiano, não lembro mais. Eu lembro que quando finalizou, o Evaldo foi o primeiro a falar. E aí ele disse o seguinte, não sei se ele lembra, ele falou assim, essa pesquisa é importante para confirmar tudo que a gente já sabia. Eu lembro que ele disse exatamente isso. E era verdade, porque e foi ótimo, né? Porque o que a gente sabia não era a gente tinha feito muito mais investigando os usuários, e aí ele trouxe essa fala. Evaldo falou disso e foi muito interessante, porque realmente a gente tinha esses dados, mas eram dados ainda qualitativos, e o Chico conseguiu mostrar que reforçou os dados que a gente tinha achado anteriormente. E com relação a isso que o Evaldo acabou de dizer, de que quando a gente foi para a rua, a gente conseguiu descobrir, não num primeiro momento, mas já num segundo, terceiro momento, que as pessoas usavam crack e podiam continuar vivas, e elas usavam crack ainda de uma forma mais controlada, foi uma descoberta, além de importante, ela trouxe muita polêmica, né? A gente, quando publicou esses dados, essas falas, a gente teve muitas críticas por isso, porque era impossível achar que o crack não matava em 3 meses, a pessoa emagrecia, em 3 meses enlouquecia e depois ela morria. A gente descobriu também que essa morte prematura não era nem por conta do crack, mas muito mais por conta do tráfico e do entorno violento. Não era a droga em si que levava a esses jovens logo no começo morrerem, mas muito mais por conta de um entorno extremamente violento, que aquele jovem ainda não tinha nenhum conhecimento e acabava se colocando em situações difíceis onde eram eliminados. Então, assim, essa descoberta do controle, né, que as pessoas, na verdade, era um uso controlado, e que para a gente foi importante descobrir, não só para trazer uma nova verdade que ainda não tinha sido falada, mas que esse usuário que era controlado, ele tinha a possibilidade de continuar perto da gente, né? Ele não se marginalizava, então ele estava perto dos serviços, ele podia acessar serviços, ele poderia ter ainda a família do lado, o que era muito uma descoberta para a gente, não pela droga, mas pelo ambiente que ele poderia continuar. Ele trabalhava, claro, não era o funcionário melhor de qualquer trabalho, mas ele continuava trabalhando, ele tinha família e na verdade, ele continuava perto da gente, dentro da sociedade. Ele não era um marginal como a gente pensava, ou pelo menos como alguns se marginalizavam e ficavam na rua. Esse
É triste porque isso nunca foi para frente, né? Na verdade, esse perfil, na verdade, ficou muito pouco revelado. A gente não pôde investigá-lo melhor. E até por conta das polêmicas todas, né? Mesmo na Escola Paulista, onde a gente estava, eu tive que várias vezes debater isso com outros pesquisadores que não acreditavam ou não levavam a sério essa situação de que poderia haver um uso controlado. Teve um aluno meu que continuou isso, ele tem a tese dele, passou por isso, e a gente até publicou um trabalho com uso controlado de crack, né? E mais tarde a gente descobriu também que esse uso controlado também vinha por auxílio de outras drogas, né? Também tinha uso controlado pelo auxílio da maconha, né? Que todo mundo, que isso a gente já é sabido, mas foi bem importante também, né? O uso controlado da droga por ação da maconha. E também usavam álcool, mas o álcool era um gatilho, né? O álcool é um gatilho. Usa álcool, imediatamente tem vontade de usar o crack e fica dentro de um ciclo. Então, foi essa a situação. Eu queria falar uma outra coisa do Carlini, que ele sempre dizia assim, esse era o lema dele, eu acho que o Nery vai lembrar. Ele dizia assim, nós capota, mas não breca. Ele sempre dizia isso, nós capota, mas não breca. O que ele queria dizer com isso? Que quando não tinha dinheiro, não tinha jeito, ele ia e fazia as coisas do mesmo jeito, e depois ele criava uma dívida enorme, e a gente tinha que correr atrás para poder ver de onde a gente saía com os financiamentos para pagar. Ele montava os seminários, montava congressos, tudo sem dinheiro. E depois a gente saía atrás disso, correndo, e aí ele dizia, é assim, nós capota, mas não breca. E é isso que eu estou tentando usar para poder levantar o que ele deixou, levantar o Sebride, e sempre penso nessa fala dele, nós capota, mas não breca, que era o lema de vida dele, né? Era o lema, não tinha nada que fazia o Carlini desanimar de algumas coisas que ele pensava. Nada, assim, quando se tratava de ciência, nada o desanimava, nada. Podia dizer, Carlini, mas não tem dinheiro, não vai conseguir, não sei, não, vamos lá para frente, que depois vamos criar o problema, que depois a gente acha a solução. Pois é, Solange, você sabe que Ione nos lembra que o nome é Vitor, o nome Vitor, isso, Vitor. E eu acho que a gente, veja, quando eu tive na Europa visitando alguns... O Olivenstein, no artigo que ele publicou, que ele apresentou lá na reunião de NERIC, do toxicômano do ano 2000, e que ele falava da domesticação do toxicômano através... Ele falava dos ambulatórios de metadona, onde os toxicômanos se submeteriam a receber aquela dosagem da metadona como um cordeiro, e aí a sociedade ficava em paz e o toxicômano ficava controlado. Ele aceitava essa domesticação. Por outro lado, que é inteiramente diferente se a gente vê o usuário de uma sala de uso. Então, veja, eu conheci um ambulatório de metadona e conheci uma sala de uso. E quando eu lia a ideia da sala de uso, por exemplo, na Suécia, eu lembro a imagem que foi criada, que era o cara, um executivo que terminava o dia dele, de paletó e gravata, ele ia para uma sala de uso, se injetava de heroína e ia para casa. Então, veja, a sala de uso, do ponto de vista humano e da compreensão do sujeito que usa a droga, é completamente diferente de um ambulatório de metadona. O ambulatório de metadona, a pessoa vai fazer aquela negociação perversa que dizia o Olivenstein. A sala de uso não, você vai ter um espaço protegido sem precisar usar em casa e sem precisar usar no trabalho. Entre o trabalho e a casa você usa. Então, este cara chega inteiro e este cara sobrevive ao uso da heroína injetável. Então, que eu penso muito quando eu penso
quando tu falas na tua pesquisa. Veja, a gente tem algumas colocações dos nossos... Eu queria só perguntar uma coisa para você, Valdo. Você acha que um dia a gente chega nisso aqui no Brasil? Veja, eu tenho pensado, e eu tenho pensado do ponto de vista de que nós caminhamos inexoravelmente para a legalização. E não por fatores médicos, e não por fatores de saúde pública, e não por fatores humanos. Nós vamos caminhar para a legalização por fatores econômicos. Né? Quando um prêmio Nobel de Economia diz o último levantamento, isso ele já disse há mais de 5 anos, acho que está fazendo quase 10. Ele disse assim, o último levantamento do Ministério da Economia dos Estados Unidos mostra que gastaram 1 trilhão e não sei o quê em relação à guerra às drogas. E só recolheram 10%. Eles mesmos reconhecem que só recolheram 10%. Eles são uma estupidez. É uma estupidez econômica gastar essa montanha de dinheiro com absoluta ineficácia em relação aos objetivos. Então, ele dizia com um grupo, ele, prêmio Nobel, e com um grupo de 10 outros economistas, tem que legalizar e legalizar tudo. Tudo. Não é assim, legaliza isso porque é mais fraco. Tem que legalizar isso do ponto de vista econômico. Quando a economia começa a pressionar essa sociedade capitalista, eu acho que vai nos levar economicamente à necessidade de que seja legalizado. Quando eu ouço agora, um mês atrás, manchete da Folha de São Paulo falando sobre o estado do Oregon, e quando fala que a polícia resolveu, que o problema lá grave está sendo o opioide, porque o opioide provoca uma superdosagem, uma overdose, e aí dá uma parada respiratória e o cara morre, mas morre mesmo. E aí a polícia deixou de sair pegando as pessoas que sofriam overdose, que iam para uma emergência, parou de procurar esses caras e vão lá com alguém que vai conversar com esse cara e levar um kit de redução de danos. Usa isso daqui, naloxona, usa isso daqui que você não morre. Então, veja, não vamos prender, não vamos punir, não vamos castigar, vamos proteger. Então, se isso começa a acontecer, não é, nos Estados Unidos, se eles decidiram que o dinheiro que eles vão gastar agora vai ser de uma outra direção, eu acho que a legalização é, como eu costumo dizer aqui, eu e Nery, talvez seja uma coisa que eu não acompanhe, que eu não veja, agora, para mim é inexorável esse caminho para a questão da legalização. Isso, para mim, é inexorável. Um outro aspecto que eu também queria citar, em 2010, Carline me convida, eu era presidente da Abrane, para fazer a pergunta, ou para tentar responder no grupo, a necessidade de uma agência de cannabis medicinal do Brasil. Que ele queria tanto isso. Foi um encontro belíssimo, né? Quer dizer, e veja, eu acho que Carline, ele sabe que plantou, ele sabe que isso está germinando, mas eu acho que a sensação de não ter colhido deve ter frustrado ele, né? Porque muito ele sabe que a semeadura foi feita, ele sabe que a planta cresceu, agora ele não chegou a colher reais frutos. E eu acho que nós já estamos colhendo isso. Aquela reunião foi muito importante. E foi importante, inclusive, porque teve gente que chegou lá para dizer que não acreditava nisso. Teve gente representando a Associação Brasileira de Psiquiatria, representando a AMB, para dizer que não. Então, eu acho que isso também é importante. Veja, eu quero ler só a coisa que está aqui no bate-papo. Rossana lembra que Carline criou a Associação Brasileira de Consultório de Ruas, a Abracoru. E ela diz também que a mudança de metodologia feita no levantamento da Fiocruz nos faz perder a série histórica. Porque ela pergunta, o que é que acha? Né? É assim? E o OBID? Né? E aí tem uma outra pergunta da Sandra, que diz assim, Solange, você pode citar o nome da pesquisa sobre o uso funcional do crack? Eu não conheço esses dados e sobre essa possibilidade. Então, cita aí qual é o trabalho. A Rossana já colocou os dois trabalhos. Está aqui, ó. Caracterização da cultura de crack na cidade de São Paulo, padrão uso incontrolado, Revista de Saúde Pública, 2008. Está aí no... Tá bom. Obrigada, Rô. Deixa eu dizer uma coisa, Evaldo, se você me permite, Solange.
Eu acho que nós temos falado nessa legalização desde sempre, porque a legalização é uma evidência por si só. A legalização não resolverá problema de consumo. Evaldo acabou de dizer isso. A clínica não vai se modificar. Nós Não. sabemos como trabalhar na clínica. Agora, a clínica, a legalização, vai cravar uma lança no coração do leão. Esta que é a questão. Quer dizer, então, eu tenho me perguntado muito a quem interessa não legalizar. Né? Porque não foi legalizado ainda, porque há interesses em não legalizar. Você colocar sob domínio do Estado uma economia como essa. Então, tem muita gente aí que diz de modo algum, porque já se sabe que... A outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, Solange, eu acho que nós precisamos continuar falando mais do que nunca. Eu acho que agora nós precisamos falar. Nós vamos falar das pesquisas, nós precisamos falar do uso de crack funcional, nós precisamos falar do uso medicinal da maconha, nós precisamos falar das salas de uso protegido. Uma vez eu estava conversando lá em Brasília e Antônio Lancetti estava numa reunião e o tema era as salas de uso que se chamou na Europa sala de uso seguro. Eu acho que não existe uso seguro. Existe uso protegido, porque o uso seguro não é possível. Ninguém pode dizer que o cara vai injetar uma droga ou vai tomar um comprimido e que ele não morra, que ele não tenha problema. Agora, o uso protegido, sim. Você protege o uso, protege da contaminação, pelo HIV, você protege de uma eventual morte por parada cardiorrespiratória, você pode proteger. E eu acho que, nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos falar disso. Precisamos fazer seminários, precisamos fazer fóruns, precisamos fazer lives, nós precisamos falar. Se nós não falarmos, aí sim, eu acho que esse discurso de Jesus na goiabeira vai se tornar um discurso muito poderoso, mas será um discurso poderoso pelo nosso silêncio. Eu acho que cada vez mais, eu tenho dito, nós precisamos fazer micro-resistência. Nós precisamos fazer a resistência de guerrilha, no sentido de nós precisamos falar de novo dessas coisas permanentemente. Então, essa é a minha opinião. E eu acho que a sala de uso protegido, se nós trabalharmos, não será para amanhã. Mas é outra questão inelutável. Outro dia eu perguntei a um pastor evangélico, se o senhor tivesse um filho usando drogas e ele tivesse o risco de morrer sozinho, e esse mesmo filho tivesse a possibilidade de usar droga protegida, o senhor escolhia qual das duas alternativas? É evidente que ele teve de olhar para mim e dizer, mas não é disso que se trata. Mas se trata de quê? Porque eu não tenho filho para usar droga. Aí você tem que rir com a coisa dessa. Né? Eu não tenho filho, se eu não tenho filho, isso não vale. Quer dizer, os que têm filho... É lógico que você tem que dizer, eu prefiro o lugar onde o meu filho que usa droga não morra e eu possa cuidar dele. É evidente, isso é uma evidência tão acaciana que, meu Deus do céu, mas eu adorei a história do cara. Eu não tenho filho, foi a resposta dele. Mas, Nery, você sabe... Eu tenho filho, disse ele. Eu tenho filho, portanto, eu defendo a sala de uso protegido. Mas você sabe que eu tenho... Né, até uma coisa que eu escrevi já faz tempo, que o tráfico cria essas salas. O tráfico cria essas salas. Eu tenho, assim, meus pacientes falam com extrema clareza e discrição de que algumas situações da boca, não é? Eles fazem, no caso até está me vindo na cabeça ela, porque é uma senhora que cuida da boca, e ela hidrata, e ela não deixa muita gente ficar junto, e ela faz uma fila, entra um bocado, depois entra outro, ela cuida desses filhos que, na verdade, são a manutenção do negócio. Exatamente. A manutenção do negócio dela. A economia depende deles, né? A economia do tráfico depende salas mais ou menos protegidas, porque o ambiente é insalubre, tem todas aquelas coisas, nós sabemos disso. Ela, por exemplo, não tem um estoque de cachimbo para fornecer para os fumantes, mas eles criam um ambiente mais protegido, o mais protegido possível dentro daquela insalubridade. E, então, essas salas existem, e que, só que não são oferecidas pelo poder público, não são oferecidas para ter essa proteção que Nery falava. Evaldo, desculpe, eu tenho umas fotografias de uma casa colocada junto de um esgoto, toda feita de pedaços de madeira e de coisas que um homem pegou na rua.
A casa era toda feita de material que ele pegou na rua, toda. E eu fui visitá-lo. Ele fica aqui num lugar onde nós tínhamos um ponto de cidadania. Eu nunca vi um lugar tão limpo. O chão era batido. Agora veja a inteligência. O sujeito usava o sanitário que ficava virado para o esgoto. E era tudo muito limpo, muito decente. E ele fazia exatamente isso. Mas a casa dele era um lugar de uso protegido. Era um pequeno cômodo em que as pessoas só entravam cuidadosamente, se tivessem usando, o outro esperava do lado de fora. E eu, inclusive, para visitá-lo, ele me disse, eu só aguarde um momento, porque tem alguém aqui que está fazendo uso. Eu fiquei do lado de fora, esperando a pessoa sair, devidamente organizado, para entrar. Uma verdadeira sala de uso protegido. Então, a polícia chegou lá o ano passado e, para recuperar a região, isso que se está fazendo muito em Salvador, fazendo uma reurbanização dos locais. A primeira casa que foi destruída foi essa. Mas eu vou lhe mostrar umas fotos, você vai ficar encantado com essa casa que desapareceu. E eu acho que foi um dano que se produziu, porque era um lugar de uso protegido, de uso regulado. Quer dizer, ele fornecia a droga e fornecia o cuidado. Então, eu acho que é preciso a gente ter coragem de colocar essas coisas também. Memória de velho é feito coxa de retalho, Solange. Então, nos respeite, porque eu e Nery, por exemplo, eu fui buscar um outro pedacinho da nossa memória, eu e você. Nós fizemos um trabalho muito interessante, liderado por você, sobre a questão de prescrição de medicação para emagrecer. Lembro, não é? lembro. Nós publicamos até. Publicou em uma revista internacional. Quer dizer, foi. Eu lhe ajudava aqui em Recife, a gente pagava uma consulta num endocrinologista, daqueles que prescreviam, e o cara fazia uma receita que, no mínimo, tinha 17 itens. A receita pequena tinha 17. Então, e aí a gente pagava a consulta, recebia essa receita, e aí mandava para ti a cópia da receita, e você fez um trabalho brilhante sobre como é que era a prescrição de anfetamina e de tudo que é de porcaria que vinha junto. Tinha Prozac, eu me lembro bem que tinha todas as anfetaminas, e foi propona e todas aquelas coisas, mas todas elas tinham Prozac, todas elas tinham a fluoxetina. Né? Mas, Evaldo e Solange, vocês se lembram, já que você veio com essa história, eu não sou velho, por isso eu não me lembro de muita coisa. Eu sinto muito, não estou na sua. Mas você se lembra, Solange, você que é jovem, daquela pesquisa, daquele trabalho que ele fez, em que ele dava o dinheiro para os estudantes comprarem medicamentos sem receita médica na farmácia? Lembro. Eu adorei, eu vi aqui em Salvador. Eu coloquei os alunos de medicina para simular a compra. Carline, eu dizia ao pessoal, o professor Carline dá o dinheiro, eu não tenho dinheiro. O cara fazia de conta que ia comprar, na hora que o cara trazia o remédio, o cara dava um jeito de ir embora. Então, ele registrava a possibilidade de ter comprado sem receita médica. Foi um trabalho extraordinário e até hoje a gente precisa falar desse trabalho, porque e simples, né? tem a ver com a automedicação, não é? Você sabe, aí eu estava lembrando uma coisa que o Carline fez, mas é a cabeça dele mesmo. Ele resolveu fazer com que os meninos de rua, ele pegou um grupo de meninos de rua e pediu que eles fizessem pequenos trabalhos, né? Faziam alguns trabalhos manuais, e ele ensinou que esses meninos tinham que vender esses trabalhos. E aí eles vendiam por algum dinheiro pequeno, e depois, com esse dinheiro, eles compravam drogas. E aí o Carlinhos falou, não estou aqui para impedir, eles vão usar droga de qualquer jeito, eu estou aqui para organizá-los. E aí eles se organizavam, e aí eles tinham dinheiro, eles decidiam se eles iam comprar droga ou não, se iam comprar comida ou não. Eles se estruturaram como um grupo organizado. E graças ao Carline, que seguiu esses meninos durante muito tempo. E assim, eles gostavam da ideia de que um trabalho que eles tinham feito tinha um valor monetário, né? Eles conseguiam vender. Mas foi assim, ele nunca publicou isso, mas uma coisa muito bonita.
Você se lembra da briga que ele teve com a proibição do Artani, e que da noite para o dia, aquele anestésico, foi ketamina, de que ele mostrou, escreveu um artigo, de que a proibição gerou um dano maior do que o uso. É, Você se lembra desse trabalho? Foi um lembro trabalho desse. político. Ele mostrou que, desde que se fez a proibição daquele mínimo anestésico, no dia seguinte tinha um comércio clandestino extraordinário no Brasil inteiro, e aí se revogou essa portaria, enfim, essas coisas que foram extraordinárias, extraordinárias. O Carlini disse que o Evaldo disse sobre essas anfetaminas, sobre essas drogas para emagrecimento. Ele passou a fazer parte de um grupo da Anvisa e ele batalhou e conseguiu tirar as drogas do mercado, né? Foram proibidas. Mas o Congresso brasileiro, imagine, o Congresso, não sabia que o Congresso decidia sobre drogas, sobre medicamento, trouxe essas drogas de volta. Mas, assim, a Anvisa trouxe faz pouco tempo, uns 2 anos atrás, eles votaram que essas drogas eram necessárias. Mas a Anvisa criou tanto obstáculo para se chegar nela que, na verdade, praticamente continuam proibidas. Mas ele batalhou por isso, ele foi... Carlini, quando botava um negócio na cabeça, ele não desistia. Por exemplo, Essa luta dele em relação às anfetaminas foi uma luta exitosa. Foi. Exitosa exatamente por isso. Porque foi de tanto falar, de tanto pesquisar, de tanto mostrar, que ele conseguiu essa proibição. É verdade, eu concordo com isso. Outra coisa que ele batalhou, mas ele não conseguiu, foi o fato da maconha estar numa lista dentro das convenções internacionais sobre drogas, numa lista equiparada à heroína. E quando ele fez parte do INCB, quando ele quis que isso fosse mudado. Ele batalhou muito, mas ele não conseguiu. Mas não importou, né? A voz dele reverberou e a maconha medicinal veio à tona e continua lá nessa lista, ainda não foi retirada. Só se foi por agora, mas até onde eu sei, ela continua na lista equiparada à heroína. É a ata. Naide está lembrando que mães e esposas também fazem, no fundo do quintal, uma sala de uso protegido. Quer dizer, crias dentro eu tenho um exemplo da mãe de um psicótico, que o psicótico se acalmava com maconha. Veja, esse psicótico é filho de um juiz. E a estrutura da mãe desse psicótico era uma mãe de psicótico, descrito por Frida von Rachen. Mas a maconha acalmava muito, né? E ela viajava para o interior para comprar 60 cigarros de maconha, que o vendedor tinha que já entregar acochado. Então ela comprava um pacotinho, porque ela dava para o filho de manhã e de noite. Ela dava para ele fumava de manhã e fumava de noite, e ela tinha 60 cigarrinhos, que era a dose dele do mês. Então, no mês seguinte, quando chegava, ela voltava. Então, esta estrutura montada que a Naide fala, das mães protegerem os filhos usuários no sentido de criar um espaço protegido dentro de casa, dentro do espaço domiciliar, é uma coisa muito recorrente, acontece muito na nossa experiência clínica. O que mais, gente? Eu estou tentando aqui subir no... Eu queria falar, Evaldo, de uma coisa que você comentou, vou voltar atrás. Quando você disse que o tráfico tinha essa sala protegida. Aqui em São Paulo, que a gente seguiu um pouco a trajetória do crack, foi exatamente o tráfico que criou o uso da maconha com crack. Esse cigarro, eles criaram isso, eles incentivaram esse uso, até porque como os meninos se metiam em situações difíceis, de violência, e acabavam morrendo, e eles perdiam os seus fregueses, eles criaram uma outra forma. E aqui em São Paulo foi por conta do tráfico que essa situação de usar o mesclado
foram eles que criaram, começaram a vender e também foram eles que colocaram o crack também aqui, né? Foi o tráfico, não foi a história contada pela polícia, a história não oficial é que a gente percebeu que foi o tráfico mesmo. E a história oficial aqui da polícia era que eles tinham represado muita pasta que tinha por aqui, não deixou exportar, e assim nasceu o crack em São Paulo. Não foi isso, não. Mais alguma coisa, gente? Quando vocês finalizarem, eu quero contar uma história que não tem nada a ver com drogas, que é uma história do Carlini. E que tem a ver com você, Evaldo. Ele tinha muito carinho por você e pelo Nery. O Nery, nossa, o Nery ele tinha uma visão e você outra, mas ele achava, ele adorava vocês, e o Evaldo era meio filho dele, assim, ele tinha muito carinho pelo Evaldo e teve durante todo o tempo da vida dele. Vocês ficaram separados, mas para ele, me emociono disso. Então, quando eu falei, né, que vocês dois queriam falar com ele, para ele foi uma coisa muito emocionante, porque eram as duas figuras que ele manteve o contato durante a vida inteira, assim, mesmo distante, ele tinha muita admiração pelos dois. Mas quero contar um fato, e me desculpe se eu estou invadindo a vida de vocês. O dia que você foi num congresso, levou a Naide. Foi a primeira vez que ele conheceu a Naide e ele se encantou. Ele falou, mas que menino, arrumou uma mulher bonita demais. Ele, assim, olha a Naide, aquela menina com aquele cabelo crespinho, ela tinha um cabelo comprido, uma carinha de índia, e ele fala, mas que bom, eu estou tão feliz pelo Evaldo. E ele ficou tão entusiasmado com a ideia, ainda vocês levaram o nenezinho, na época era um menininho, era nenê ainda, pequenininho, e ele ficou muito feliz que você estava encontrando a felicidade, que você estava encontrando uma nova vida. E eu nunca falei isso para vocês, mas ele ficou muito feliz com isso, né? Assim, pelo carinho, porque imagine que ele ia ter isso com uma outra pessoa, mas você era uma pessoa, era o filho dele, foi sempre o filho dele. Foi uma coisa muito bonita. Ele tinha um carinho que eu acho que chegava a um amor por você. E não estou exagerando, não. Eu não tenho dúvida, Solange. Deixa eu te contar outra história. Porque era recíproco. O meu respeito por ele era um respeito realmente com a pessoa paterna, da figura paterna. Quando a gente foi... a questão da Senad, quando o doutor Walter foi demitido, Carlini encabeçou um movimento para que fosse para a Senad um técnico. E ele veio falar comigo, porque ele achava que esse técnico deveria ser eu, a ser o secretário da Senad. E aí a gente começou, né, e eu não podia dizer não. Ia bagunçar completamente minha vida, porque se eu tivesse que ir para Brasília, com a responsabilidade que tinha a Senad, seria uma bagunça completa na minha vida. Mas eu não consegui dizer não para Carlini. E a gente foi fazer, na verdade, uma peregrinação para Brasília, para ver se a gente era ouvido. Né? Veja, não foi na saída do Dr. Walter, não. Foi na eleição de Lula. Porque a gente tinha que, dentro do projeto de mudança no país de Lula, tinha que haver alguma coisa em relação à droga. Nós nos enganamos redondamente. Mas aí a gente não conseguiu falar com nenhum ministro, exceto Gilberto Gil, conseguido por Edward McGray. Foi ele que conseguiu, porque Gilberto Gil tinha como secretário adjunto, secretário executivo, se chamava, o Juca, que era amigo do Edward, e conseguiu audiência com Gil. E aí foi uma audiência super gostosa, Gil nos recebeu super delicadamente, conversou muito com a gente, não sei o quê. Não deu em nada. Continuou um general toda a gestão
de Lula. Mas, nesse sentido, eu, naquele momento, quando ele me disse, Evaldo, eu acho que tem que ser um técnico e tem que ser você. E eu já falei com os outros concordam, e a gente vai batalhar pelo seu nome. Eu não digo isso, porque eu sei que isso era do foro íntimo, da confiança que Carline tinha em mim, essa confiança de filho que você refere. Então, eu também tinha esse afeto, e a gente falava pouco, como você disse, mas a gente, sempre que falava, eu me lembro também a gente num restaurante aqui em Recife, essa coisa do aconchego familiar que eu sempre sentia quando estava com vocês. Então, queria exatamente passar para você se despedir das pessoas que têm nos acompanhado, agradecer a todo mundo que tem nos acompanhado, mas agradecer especialmente a você, Solange. Você traz a sua experiência e eu quero sempre frisar a sua experiência, as suas pesquisas, o seu valor, não é? A sua história, que evidentemente que quando a gente está junto de um gigante, a gente está sempre falando do gigante. Mas eu quero lhe dizer, dou todo o meu respeito a você, pelo seu trabalho, pela sua pesquisa, pela sua inserção científica dentro desse contexto do SEBRID e da continuação do SEBRID. Muito obrigado, um beijo grande para você. É com um carinho muito grande que eu lhe recebo e com a satisfação de você ter aceito esse convite. Está sem som, está sem som. Eu agradeço... Agora. Eu agradeço demais esse convite. E foi um papo muito gostoso, de lembranças muito que já estavam lá, estavam distantes de mim, vocês trouxeram à tona e foi muito gostoso. Dói um pouco, mas na verdade é bom saber que tem toda essa coisa rica, né? Alguém me escreveu assim, lembrei agora, alguém me escreveu assim: não chore porque não está, celebre porque esteve. E eu acho que é isso que nós fizemos hoje nessa reunião em relação ao Carline. Exatamente isso. A gente está celebrando porque ele esteve. E eu agradeço demais vocês darem essa oportunidade para que eu vivesse esse momento tão gostoso. Lembrar do Carline com alegria e não como eu venho na minha vida depois que ele se foi, lembrando sempre com muita tristeza, sempre chorando. E vocês me trouxeram um momento muito agradável. Muito obrigada. Obrigada, Nery, querido. Muito obrigada. Olha aí, Nerinho. Ô Solange, somos nós quem agradece. Eu li recentemente uma história contada por um professor português, que a língua portuguesa é extraordinária, porque é a única língua em que o agradecimento se faz no afeto. Ele diz que os americanos dizem thank you, que é o primeiro nível, é você, agradeço a você. E de que o segundo é o nível, por exemplo, francês, merci, vossa mercê, eu me comprometo com vossa mercê. Mas que a língua portuguesa, ela é no terceiro nível da subjetividade, que eu me obrigo a você. E por isso nós dizemos obrigado. Então eu me obrigo a você, Solange, e a Evaldo, e aos amigos que acompanham o nosso trabalho. Obrigado. Então, muito obrigada. Obrigada por todos que estão aqui presentes, vendo a gente. Muito obrigada. Obrigada, Nery. Beijo, queridos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado para todos, gente. Foi uma roda amor para vocês. Super interessante e a gente vai divulgar logo no YouTube. Um abraço grande, beijo para vocês. Um abraço, beijo para todos. Tchau, tchau. Me ajudem no SEBRID, me ajudem a levantar o SEBRID. Vamos fazer pesquisa juntos, vamos levantar aquilo lá. Beijos, queridos, beijos.